Um estudo recente da Serasa e da empresa de saúde preventiva Doutor Consulta constatou que 66% dos brasileiros acreditam que problemas financeiros afetam de forma significativa ou muito significativa a saúde mental. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o diretor de Ecossistema e Inovação do Doutor Consulta, Paulo Iu. Olá, Paulo, bem-vindo ao Revista. Como surgiu a ideia dessa pesquisa e como ela foi realizada? Boa noite para você. Boa noite, Darcy. Obrigado pelo convite. Como todo mundo sabe ou pensava, né, a gente precisava confirmar por meio da pesquisa, né? Será que a parte financeira afeta a parte de saúde das pessoas? Então a gente fez essa pesquisa em parceria com o Serasa, com mais de 1.000 pessoas, e a gente confirmou essa hipótese também, né? Então, que nem você falou, as pessoas que têm dificuldades financeiras, elas apresentam baixa autoestima, muita dificuldade para dormir e também a queda da qualidade de vida. Com certeza. Paulo, a Serasa e o Doutor Consulta prestaram atendimento gratuito na semana passada em São Paulo como parte do feirão Limpa Nome. Como foi essa experiência? Conta pra gente aqui e o que as pessoas transmitiram a vocês. Muito bem. Como a gente viu na pesquisa que a parte de saúde mental estava muito correlacionada com essa parte da dificuldade das dívidas das pessoas, a gente fez uma cabine de acolhimento com uma psicóloga que estava por telesaúde para poder acolher essas pessoas, né? A iniciativa tem o intuito de começar um tratamento que deve ser contínuo, assim como a parte financeira tem a parte da educação financeira e depois se tornar um hábito, a parte da saúde mental também tem a mesma lógica. Então, o acolhimento naquele lugar não entra como uma consulta, mas uma orientação de um profissional qualificado para que as pessoas entendam o que está acontecendo com elas e que elas possam fazer a continuidade desse tratamento após a passagem na cabine. A gente teve mais de 60 pessoas que passaram na cabine, né? E teve mais de 200 pessoas que fizeram também o que a gente chama de triagem, né? Então, medimos pressão, fizemos a medida da glicemia e, por incrível que pareça, mais de 30% das pessoas estavam com a pressão alta, mais de 10% das pessoas estavam com a glicemia alterada, né? Então, isso deve também ter muita relação entre a parte da financeira e da saúde das pessoas. Com certeza, e o emocional vai afetar também o físico. Que conselho você daria a uma pessoa ou a uma família que está assistindo a gente agora e se encontra em uma situação de endividamento ou superendividamento? Claramente tem que começar a entender quais são os gatilhos que fazem a pessoa a ter esses gastos, isso é muito importante, né? Começar a ter novos hábitos, tem uma brincadeira muito, que as pessoas falam, né, que o maior desconto é não gastar. Mas entender como gastar direito é muito importante, né? Então, fazer planos para isso, né? Então, e planos que sejam possíveis. Não adianta você ter um plano que, eu vou economizar 100% do meu salário. A gente sabe que isso não é possível, né? E a parte de equilibrar as emoções, porque elas são fundamentais para as decisões que você toma, né? E aí, ao caminhar, ter a parte de celebrar essa caminhada, né? Então, puxa, consegui economizar um pouco, paguei uma parte da dívida. E claramente o Serasa, com a parte da renegociação, é um evento incrível que ocorre a cada duas vezes por ano, para poder fazer essa renegociação de dívidas com um desconto incrível. Vocês estão planejando trabalhar em algum novo projeto com a Serasa ou prestar assistência em outro lugar do país? Hoje a gente ainda não tem, a gente não sabe como vai continuar essa parceria, que foi muito, muito boa, quando a gente esteve lá. Esperamos conseguir ter novas parcerias também, sim. A gente já está, por meio de telesaúde, atendendo o país inteiro e por meio das nossas unidades presenciais aqui na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Paulo, a saúde mental tem sido cada vez mais discutida, né? Mas ainda há um estigma, um tabu em torno de buscar ajuda. Quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam ao tentar cuidar da saúde mental no contexto de crises financeiras, principalmente? A pesquisa dá uma informação muito importante sobre isso, né? Apesar de saber que a saúde mental é muito impactada, para você ter uma ideia, na pesquisa, mais de 55% das pessoas falaram que nunca procuraram um médico ou um psicólogo para se cuidar. Então, isso ainda é um tabu. A gente precisa falar disso sem medo, sabe? Que é importante.
É importante falar com seus familiares, com seus amigos, mas o profissional qualificado, ele não pode ser substituído por essas ligações. A gente precisa ter um acompanhamento de profissional qualificado para poder cuidar das pessoas e fazer o tratamento preventivo, não só quando tem um momento muito agudo de dor, ou uma depressão muito forte, ou uma ansiedade muito forte. Certo, e as pessoas têm sempre que procurar aí o Feirão Limpa Nome, como você falou, tem 2 vezes ao ano, a gente sempre fala aqui para tentar organizar aí, equilibrar a questão financeira e também ter a consciência do seguinte: se você está mal, constantemente, com a tristeza profunda, constante, você pode estar precisando de ajuda médica. Assim como você quebra o dedo, você tem que ir num ortopedista ou lá na emergência, você precisa buscar ajuda se está sentindo uma tristeza profunda, constante, durante bastante tempo, porque isso pode ser o início de uma depressão e você precisa se cuidar para estar bem, para cuidar das finanças, você tem que cuidar da saúde mental também. Vai retroalimentando, não é, Paulo? A gente fica triste e aí não consegue equilibrar as contas em desequilíbrio acaba afetando o nosso emocional. É esse ciclo que a gente tem que quebrar, né? E aí, nesses momentos de grande sofrimento, né? Às vezes, aí sim, esse amigo que chega e consegue tem a sua confiança para poder falar isso para você, né? Poxa, Paulo, eu acho que você precisa de uma ajuda, sabe? Isso tem que acontecer. As pessoas têm que quebrar essa barreira de poder ajudar as pessoas de uma maneira integral. Não só pensar no médico, mas também no profissional de saúde, psicólogo, às vezes até o dentista e assim por diante. As pessoas precisam se cuidar. Se esperar a bomba estourar, vai ser muito, muito pior, né? Para cuidar e para recolher realmente, vamos dizer assim, os cacos, né? Então, fazer esse trabalho preventivo é fundamental. Com certeza. Paulo, parabéns pela iniciativa de vocês. Um abraço, muito obrigada.